O Mano falou pro Romeu Tuma o que todos os corintianos queriam falar. Mandou na lata. O que eu tenho vendo de fora, turma, é que esse processo ele é motivado por interesse político e por muita hipocrisia. Por muita hipocrisia. Porque existe uma velocidade absurda do Conselho em tentar tirar o Augusto do comando, sendo que o próprio Conselho do Corinthians, que lá está há muito tempo, não fez a mesma coisa que o Duílio, que assinou um contrato com uma empresa que está assediada num terreno baldio. E isso sim é motivo para impeachment, porque essa empresa, além dele ter passado por cima do compliance e de uma recomendação do departamento jurídico em não assinar, ele assinou, inclusive dizendo pra gente aqui, eu assinei porque eu tenho culhão, tá? Esse cara onerou o clube, porque se você tem uma atitude que você está sendo amparado pelo seu departamento jurídico em não fazer e você assume esse risco, você está assumindo um dolo. Pode ser eventual, mas é um dolo. A empresa deu um calote no Corinthians, esse processo na justiça, e o Corinthians pagou um salário absurdo para o Paulinho e não teve praticamente contrapartida. Eu não vi esse mesmo interesse do próprio conselho do clube em tirar o Andrés por inúmeras outras coisas que foram tão graves quanto o que eles estão alegando agora com relação ao Augusto, e mesmo assim o próprio conselho fez vistas grossas. Então agora com o Augusto Melo, eu não sei o porquê dessa velocidade toda, eles estão tentando tirar o cara. A impressão que eu tenho, vendo de fora, turma, eu não participo de reuniões do conselho, eu não frequento o clube, mas vendo de fora, a impressão que eu tenho é que eles tomaram um couro na urna, o Augusto entrou de forma democrática dentro do clube, e o próprio conselho não admitiu isso. Durante muito tempo, por exemplo, o próprio Duílio, ele assinou uma carta de confissão de dívida, faltando 3 dias para ele sair do cargo, deixando uma granada sem pino num quarto escuro, que o Corinthians está sendo processado por um monte de empresários que não cabe nem contestação. Quando você assina uma carta de confissão de dívida, o cara executa isso na justiça e já bloqueia a conta. Então, nesse ponto, turma, de verdade, cara, olhando assim de fora, tá? Não tem o lado A, não tem o lado B. Eu tô vendo aqui, em termos até de maneira isenta, o que é certo e o que não é certo. Então eu acho que dentro desse cenário todo que o Augusto errou muito também no começo da gestão dele, praticou uma série de burrices por parte dele, colocando Rubão, uma série de incompetentes ao lado dele, que oneraram também as contas do clube. Só que vendo tudo que aconteceu posteriormente a ele, eu não vejo talvez essa movimentação toda do conselho e essa voracidade em tirar as pessoas de lá, a menos que tenha um cunho de fato político e hipócrita, porque de verdade... Qual que é a motivação do cara tirar o Augusto hoje e não querer tirar o Duílio anteriormente? Não querer tirar o Andrés Sanches anteriormente? Eu não sei, turma, qual que é essa pegada aí que existe no Conselho com relação a essa parte política? Não está atrelado de fato à parte política, é isso? Não, você está fazendo uma análise rasa, desculpa. Você, como jornalista, devia ter mais informação. Traga, todas as atas do Conselho são públicas. Então, assim, você fez 200 falas que a gente não consegue pontuar. Se você fosse pontuando, eu ia te responder. Vamos lá. Primeiro, a motivação não é política. Acabei de falar que tem um processo que conselheiros representaram apontando fatos que derem seja o pedido de impeachment. Ele passou por todas as fases do processo e a Comissão de Ética elaborou um parecer. Então, ele está dentro da regra estatutária. Tanto que foram na Justiça e a Justiça apontou que não teve nenhuma irregularidade.